Bem-vindos a mais um Domingo em Família, o oferecimento do Ministério Herança Real da Igreja da Cidade. Lembrando que a Igreja da Cidade Online é a sua igreja onde você estiver. Está cheiroso por aqui. O que você está fazendo aí, Vivian? Estou fazendo um brigadeiro funcional, uma receitinha muito especial, à base de banana e cacau. Hoje nós vamos terminar o programa comendo, o fruto desta receita. Eu quero incentivar você a ler e crescer para abençoar a sua casa. Aqui é o livro do nosso querido Josué Gonçalves, Família Indestrutível. Você pode adquirir na Bookstore da Igreja da Cidade no Campus Colina, também pelo site, e assim você investirá na sua casa. O conteúdo é muito importante. Também aproveitando, quero orar pela sua família no aspecto das finanças. Quero ler o texto de Deuteronômio 28. Bênçãos para os obedientes. Se vocês derem atenção a tudo que o Senhor, nosso Deus, está dizendo a vocês e se obedecerem fielmente a todos os seus mandamentos, eu lhes estou dando, Deus fará com que sejam mais poderosos do que qualquer outra nação do mundo. Obedeçam ao Senhor, seu Deus, e Ele lhes dará todas essas bênçãos. E aí a lista é bem grande, de modo que você, quando entra no caminho da obediência, tem a segurança de realmente desfrutar do melhor do Senhor. Agora você pode, inclusive, entregar os seus dízimos e ofertas através da transferência online. Você tem aí as contas na sua tela, ok? Lembrando que, prontamente ao recebermos, devemos entregar aquilo que é do Senhor. Se você é de uma outra igreja, você pode dar a sua oferta, mas seu dízimo você precisa dar na igreja que você faz parte. Quero orar pela sua vida financeira agora. Pai, em nome de Jesus, abençoamos cada vida para que possamos, através do Teu poder, andarmos no caminho da obediência. E obrigado porque o Senhor é um bom Pai e ativará em nós bênçãos exponenciais. A segurança que temos de que o Senhor é um bom Pai provedor. Eu oro agradecido por essas ofertas, por esses dízimos. Multiplica, Pai, na vida desses ofertantes e também da sua igreja. Em nome de Jesus. Amém. O que nós teremos hoje, Vivi, no nosso programa? Além do nossa sobremesa funcional, nós vamos ter uma pastora muito querida, Mônica Figueira, esposa do pastor Danilo Figueira, que estará trazendo uma palavra para a gente. Como tornar nossa família indesistível neste tempo de pressão que nós estamos vivendo. Creio que será muito abençoador para você e para sua casa. Vamos acompanhar agora? Deus abençoe. Olá, meus queridos da Igreja da Cidade, que prazer e que alegria minha de poder estar com vocês nesse Domingo em Família. Tempo maravilhoso para estarmos juntos e aprendendo como família. Muito obrigado, Carlito, Leila, pelo convite. Me sinto muitíssimo honrada. Muito obrigada mesmo. Meu desejo é contribuir de alguma maneira para que a sua família seja ainda mais abençoada. Como a nossa família pode passar por tempos difíceis e prevalecer sobre as crises? Como ser uma família indesistível, mesmo nos tempos mais difíceis? Bom, Deus me deu uma palavra para compartilhar com vocês, baseado nas principais famílias, as famílias que são referências para nós na Bíblia. Nós temos 3 homens conhecidos como os patriarcas do povo de Deus. Aqueles que Deus chamou para começar uma história linda que chegou até nós. O primeiro deles é Abraão, depois seu filho Isaac e também Jacó. São 3 homens que foram referenciais de homens de Deus, e levaram as suas famílias a um nível de bênção e prosperidade que toda família da terra gostaria de ter. Aliás,
Toda a família da terra tem essa promessa em Abraão. Olha que interessante que diz em Gênesis capítulo 12, versículo de 1 a 3. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Cá para nós, quem não gostaria de receber uma bênção, uma promessa dessas da boca de Deus? Não só esses homens, os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, foram abençoados, como também as suas esposas, os seus filhos e toda a sua descendência. E eu aqui, em pleno século 21, 2020, eu sou abençoada por causa deles. Por causa da bênção que estava neles, porque eles se abriram e viveram uma bênção tal, um nível de prosperidade que transbordou até nós aqui no século 20. E há um segredo na vida desses três homens, um segredo de prosperidade, de bênção, que eu gostaria de repartir com você, para que a sua família vivesse exatamente isso que essas três famílias viveram. Provérbios capítulo 10, versículo 32 diz assim: a bênção do Senhor enriquece, e com ela não traz desgosto. Grava esse versículo: a bênção do Senhor enriquece, e com ela não traz desgosto. É essa bênção que eu e você queremos. A bênção que vem e abrange toda a nossa vida, todas as áreas, e não traz nenhum desgosto, apesar das dificuldades. É uma bênção que suplanta a crise, que suplanta a dificuldade, as dores que nós teremos que passar. A bênção do Senhor quer alcançar você e a sua família nesses dias de crise. Em plena pandemia, em plena crise sanitária, crise econômica, crise dos relacionamentos, crise emocional, a bênção do Senhor quer alcançar e cortar, quebrar todo o desgosto da sua vida e da sua casa, em nome de Jesus. É engraçado porque muitas pessoas pensam que para a gente viver isso, basta a gente seguir algumas regrinhas religiosas, bater alguns compromissos, fazer algumas coisas que os nossos líderes, pastores, ou mesmo o nosso coração pede. Não, é muito mais do que isso. Deixa eu te lembrar uma coisa: não há bênção em nós. Toda a bênção que nós precisamos vem do Senhor, mas para isso nós precisamos trilhar o caminho que Ele traçou. Quando Deus escolheu Abraão vivia no paganismo, em plena idolatria e imoralidade. Mas Deus reverteu a sua história porque Ele aceitou tomar o caminho de prosperidade e bênção que Deus traçou. Eu e você nascemos com um caminho traçado, escrito por Deus. É isso que diz Salmo 139. Que quando nós éramos substância ainda informe, no ventre da nossa mãe, Deus escreveu a nossa história, traçou o nosso caminho, um caminho de sucesso, uma trajetória, uma carreira de sucesso proposta por Deus. Para mim, para minha descendência, para os meus filhos, netos e bisnetos. Talvez você fale: nossa, Mônica, eu não sabia de nada disso quando edifiquei uma família e já sofro tanto as consequências das minhas escolhas erradas. Abraão já tinha uma família, já tinha tanta coisa errada na vida deles como família, mas Deus reverteu a maldição em bênção por causa de uma atitude. Deixa eu te falar uma coisa: se hoje você tomar a atitude de andar pelo caminho da prosperidade, Deus vai reverter a maldição em bênção e você vai começar a colher a 100 por 1, mesmo no tempo de fome. Porque esses três homens patriarcas, bem-sucedidos nas suas famílias, eles tiveram um começo meio ruim. Abraão começou no paganismo, longe de Deus, sem conhecimento do Senhor. Isaque passou por um tempo de tribulação, um tempo de fome, no qual Deus o prosperou e ele colheu a 100 por 1 no tempo de escassez. Jacó, ameaçado de morte pelo seu irmão, teve que viver longe da sua família por muito tempo. Até que um dia ele teve uma experiência com Deus, lá em Peniel, e Deus mudou a sua sorte. Ele falou: Senhor, eu vou andar por esse caminho. O tema dessa mensagem é poços, tendas e altares.
O caminho da prosperidade de Deus, da bênção que enriquece e não traz desgosto. É um caminho cheio de poços, tendas e altares. Se você for ler a história desses 3 homens, desses 3 patriarcas, a história deles é recheada dessas palavrinhas. Poços aqui, tendas ali, altares. Poços, poços, tendas, altares, poços. Na vida deles, o que isso significa? Você vai entender. Espere um pouquinho. Eu vou ler brevemente alguns versículos. Não estão todos aqui, porque como eu falei, são vários versículos que cita poços, tendas e altares. Mas eu selecionei alguns e diz assim, da vida de Abraão. Era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda. Grava aí. Entre Betel e Ai, até o lugar do altar. Olha o altar aí. Que outrora tinha feito. E aí Abraão invocou o nome do Senhor. Era Abraão muito rico, muito próspero. Olha o que diz sobre Isaac. Gênesis 26, 1 de 12 a 15, depois do versículo 25. Sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaac a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Versículo 12. Semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano, no ano da fome, recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja, e por isso lhe entulharam todos os poços, olha os poços, que os servos de seu pai, Abraão, haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Versículo 25. Então levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda. E os seus servos, os servos de Isaac, abriram ali um poço. Viu? E agora com relação a Jacó, diz assim, Gênesis 30, 43. E o homem se tornou mais e mais rico. Teve muitos rebanhos, e servos e servas, camelos e jumentos. Versículo 27 do capítulo 25. Cresceram os meninos, Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim os filhos e seu gado. Isso está em João 4, versículo 12, na conversa da samaritana com Jesus. Esse poço quem nos deu, quem cavou, foi Jacó. E por último, Gênesis 35, versículo 1, disse Deus a Jacó, levanta-te, sobe a Betel e habita ali, faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. São só alguns versículos, porém há muitos outros, tanto na vida de Abraão, Isaac e Jacó, que diz a respeito de poços. Eram cavadores de poços. Esses homens, eles levavam a sua tenda para onde quer que iam. Montavam e desmontavam, montavam e desmontavam. Eram levantadores de altares. Você reparou que todos eles eram muito, muito prósperos, riquíssimos, é o que a Bíblia diz. Mas eu quero definir aqui como prosperidade, algo muito além do material. Porque esses homens casaram-se com mulheres estéreis. Mas por causa da bênção do Senhor na vida deles, da bênção que enriquece e não traz desgostos, essas mulheres tiveram filhos. Essas mulheres puderam abençoá-los na sua descendência, na sua prole. E tantos outros livramentos que Deus garantiu a eles e às suas famílias. Porque eles viviam nesse caminho da bênção que enriquece e não traz desgosto. Um caminho norteado, marcado por poços, tendas e altares. E o que significa isso? Eu gostaria de começar falando a respeito de cavar poços. Mônica, como assim? Deus ordenou a esses homens, onde vocês chegarem na terra, que eu vou dar, vocês cavem poços. Por quê? Porque esses homens, eles eram agricultores e pecuaristas, para eles poderem sobreviver, para suas famílias poderem sobreviver, os seus negócios, a plantação, o gado, eles precisavam de água. A primeira coisa que você precisa entender é que para Deus prosperar você, mesmo no tempo de crise, mesmo no tempo da fome, mesmo no tempo da pandemia, você não pode deixar de cavar poços. O que significa isso? Investir na sua vocação, no propósito da sua vida. Como eu falei, todos nós nascemos com um livro escrito, com um propósito a cumprir. O que Deus te entregou para ser nessa terra, para fazer nessa terra. Muitos são chamados para servir, dando aula como professores, outros para terem o seu próprio negócio, serem comerciantes, industriais, outros para serem pastores como eu, dentistas, médicos.
tantos propósitos lindos que Deus deu aos homens, distribuiu. E você está vivendo nesse propósito? O que você está fazendo para que você cresça na sua profissão, no seu chamado, na sua vocação? Você está fazendo aquilo que Deus te entregou a fazer? Todos nós temos poços a cavar. Me lembro de uma frase que Thomas Edison, esse que fez a lâmpada que nós conhecemos, que inventou a lâmpada que nós conhecemos, ele diz que a oportunidade é perdida pela maioria das pessoas, porque normalmente ela vem vestida de macacão e se parece com trabalho. Sabe de uma coisa? Trabalho foi o privilégio, a bênção que Deus deu ao homem antes mesmo do pecado. Quando criou Adão e Eva, falou: olha, vocês têm esse jardim para cultivar, para guardar. Vocês têm os animais para dominar, a terra para dominar. Vocês não vão ficar aqui, só aqui olhando, nessa comunhão gostosa. Não, mexam-se. Há algo para vocês fazerem onde eu vou abençoar. É verdade, a bênção vem do Senhor. Mas nós precisamos colocar as nossas mãos, porque aquilo que depende de nós, Deus não vai fazer. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Mas não será em vão o trabalho daqueles que edificam a casa, tendo a bênção do Senhor. Por favor, mesmo no tempo onde parece que não vale a pena investir. Não, Mônica, as empresas estão fechando, não há quem compre. Creia, arrisque-se, busque o Senhor e não pare de cavar poços. Você aí, que desistiu lá atrás dos seus sonhos, daquele projeto de vida, daquela faculdade, de ter o seu próprio negócio, de fazer aquele curso. Por favor, pegue a sua pá e volte a cavar. Cave mais um poço. Se as chuvas naturais não vierem para encher, Deus vai fazer com que seja sobrenatural. Exatamente como encheu os poços de Eliseu lá naquele deserto, quando Deus falou: olha, vocês não vão ver barulho de vento nem chuva, eu vou encher os seus poços, mas por favor não parem de cavar. Mesmo que seja no deserto, mesmo que seja num tempo de crise. Eu estou aqui hoje para dizer a você, que faz parte dessa família, homem, mulher, jovem, não pare de cavar um poço. Continue crendo naquilo que Deus te entregou para fazer. Ele é poderoso para prosperar. Muitas oportunidades passam por nós. Nós não podemos estar desanimados, abatidos, desistidos. Não. Uma vez eu assisti um filme que diz, se eu não me engano, o título era Um Estranho Caso de Benjamin Button. O Estranho Caso de Benjamin Button, com Brad Pitt, o autor. E eu lembro direitinho a moral da história, uma frase que finaliza esse vídeo. Esse filme, ele diz que a nossa vida é definida por oportunidades, mesmo as que perdemos. Olha que impressionante verdade. A nossa vida, a minha vida, a sua vida, ela é definida por oportunidades, mesmo as que perdemos. Deixa eu te falar uma coisa. Muitas oportunidades vão passar por você. E se você perder, isso pode alterar o seu destino, a bênção que Deus tem para a sua casa, para a sua família. Prepare-se. Assim como José aproveitou a oportunidade e trabalhou e deu o melhor de si, estando na casa do seu pai, cumprindo as ordens do seu pai, servindo os seus irmãos lá na casa de Potifar, sendo só um escravo. Ele não parava de cavar, de investir, de crer. Eu vou colocar as minhas mãos, eu vou cavar o meu poço. Tudo que vier a minha mão para fazer, eu vou fazer conforme as minhas forças, como diz a palavra. E Deus abençoava, porque não será vão o meu trabalho se o Senhor colocar. Entenda, Deus está com as mãos sobre os seus negócios. Continue investindo o melhor da sua vida, em nome de Jesus. William Shakespeare diz que as oportunidades não são perdidas, alguém vai aproveitar a que você perdeu. Lembra de Davi? Quantos homens ali do exército de Saul, o próprio Saul poderia ter destruído aquele gigante, mas eles perderam a oportunidade. E aquele menino petulante, que parecia petulante, mas na verdade ele era cheio de fé, cheio de vontade de fazer, com vontade de
jogar a sua funda, porque já tinha matado um urso, um leão, queria ver quem era o próximo. Ele aproveitou a oportunidade e Deus o colocou no trono. Davi, por favor, não pare de cavar poços. A segunda coisa é levar a sua tenda. Quando Deus falou para Abraão: Abraão, você vai ser próspero, riquíssimo, eu vou te abençoar. E através de você, as suas gerações e todas as famílias da terra. Mas tem um seguinte: o meu acordo com você é: você não vai habitar numa casa, você não vai construir, você vai ter que percorrer essa terra, mas olha, cada lugar que você for, eu vou olhar e eu quero ver junto com você a sua família. Leve a sua família, Abraão, você vai ser um levantador de tendas, você vai montar e desmontar. Às vezes eu fico pensando: puxa vida, Deus, seria tão mais fácil, mais rápido para Abraão, se ele pudesse construir um resort, era tão rico, deixar lá as mulheres, as crianças, os idosos, e ir percorrer a terra sozinho, seria mais rápido, mais eficiente. Deus falou: não, se Abraão quiser a minha bênção, ele terá que levar a sua família consigo. Deixa eu te falar, a você, homem da casa, pai de família, se você quiser a bênção do Senhor que enriquece e não traz desgosto, você precisa levar a sua família consigo. Aonde quer que você esteja, nos seus sonhos, nas suas prioridades. Levar a tenda significa priorizar a casa, a família. Você não tem nada mais importante nessa vida para cuidar, para dar conta e prosperar do que a sua casa. A sua mulher, o seu marido, os seus filhos, os seus pais, eles são a prioridade. Deus falou: Abraão, você vai ser próspero, você vai ser rico e abençoado, mas a sua família vai ser junto com você. É importante que você entenda isso. Quantos casamentos desfeitos que eu conheço, muitos que eu pude acompanhar e tentar ajudar. Não teve adultério, não foi estelionato, não foi isso. Sabe o que aconteceu? Sonhos paralelos, vidas paralelas. Dois homens, um homem e uma mulher de Deus, que começaram a se distanciar, não priorizaram a tenda, o meu ministério, a minha profissão. Você já ouviu isso tantas vezes, mas vai ouvir mais uma. Não há sucesso no trabalho que compense o fracasso da família. Não há. O que adianta você chegar lá na terceira idade, os seus 70, 80 anos, você é rico, ganhou muito dinheiro, mas você olha para o seu lado, não existe uma mulher para dormir com você na cama, não existe um filho para te fazer carinho e falar: pai, eu estou aqui para atender as suas necessidades. O que adianta o dinheiro? O que adianta todos os títulos, as empresas, os imóveis adquiridos, as escrituras, os cursos feitos, quando lá no final da vida nós estivermos sozinhos? Não há nada mais importante. Essa foi a instituição divina. A primeira, que é o alicerce de toda a sociedade, família. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e unir-se à sua esposa, e serão os dois uma só carne, até que a morte os separe. Foi Deus quem disse. Deus não vai abençoar um sem outro, sem o outro. Quando fala de família, todo mundo pensa... de homens de Deus, perdão. Quando fala de homem de Deus, todo mundo pensa: nossa, Davi, quem não gostaria de ser como Davi? Você aí que está me ouvindo, já pensou você sendo um homem de Deus tão próspero como Davi? Davi, um grande, um cavador de poços, homem perito das suas mãos. Tudo que Davi fazia era com excelência, impressionante. Como Deus abençoava, ele era bom em tudo que fazia. Foi construir um templo, ele falou: não vai ser qualquer templo, vai ser o melhor. Era impressionante o talento, a capacidade daquele homem. Era inquestionável a intimidade com o Senhor. Era um levantador de altares, amante da presença do Senhor, da intimidade. Mas Davi não levou a sua tenda, não priorizou a sua família, ainda jovem, por causa da vitória sobre Golias, o gigante. Ele recebeu como recompensa a mão da princesa, filha de Saul, Mical. E logo seu pai, com o ódio, a fúria, o desejo de matar, começou a persegui-lo. E ele teve que fugir, abandonou a sua esposa e fugiu para o deserto e passou ali anos e anos naquele deserto. Esqueceu de Mical. E nesse período ele foi adquirindo outras esposas. Mas quando Deus cumpriu a promessa na sua vida e o colocou no trono, e ele foi reconhecido rei em todo Israel,
Ele se lembra, eu acho que eu tenho uma outra esposa. E manda buscar Mical e arranca Mical na força do seu novo marido, a quem o seu pai a tinha entregue. Agora ela era amada, estava bem cuidada. E esse homem chamado Peutiel comete uma das cenas mais dramáticas da Bíblia, porque ele vai chorando, implorando e pedindo, não queria deixar. Enfim, ela era amada, mas Davi falou, não, mas eu a comprei e ela me pertence. Só que essa mulher que foi abandonada, esquecida, deixada para trás e agora é desvalorizada nos seus sentimentos, Davi não se preocupa se ela quer vir ou não. Ela é uma mulher amarga e estéril por conta da sua amargura, da sua raiva, do seu rancor. A esterilidade entrou na casa de Davi, mas não foi só isso. Porque apesar de tantas mulheres que ele tomou para si, como legítimas, ele ainda tomou uma que não lhe pertencia, mulher de Urias, Betseba, e adulterou com ela. E por causa desse adultério, dessa traição, da quebra de uma aliança, tem pessoas que pensam, não, Deus não está se importando, porque eu sou um homem tão fiel, olha o meu dízimo, olha a minha oferta, olha a obra social que eu faço, não é possível que Deus vai se importar, foi só um casinho extraconjugal. Acha mesmo? Você acha mesmo que Deus deixa passar essas pequenas coisas? Você acha mesmo que é possível viver a bênção que enriquece e não traz desgosto, desconsiderando a sua tenda, a sua família, o seu principal ministério? Deus não está muito interessado na nota que os homens nos dão, lá no nosso trabalho, na nossa igreja, o nosso líder, o nosso pastor, os nossos discípulos. Não, Deus quer saber a nota que a nossa família nos dá. É tão difícil isso, né? Mas talvez nós tenhamos que parar e perguntar para o nosso cônjuge, filhos, pais, que nota vocês me dão? Deus está interessado, porque o nosso papel com a família é o primeiro em tudo que Deus nos entregou para fazer. Davi foi desconsiderando essas coisas, achando que Deus vai continuar me abençoando. Mas olha o que aconteceu. O profeta chega com uma maldição, libera sobre Davi, porque ele desconsiderou a sua casa. Ele diz, agora pois, não se apartará a espada, jamais da tua casa, porquanto me desprezaste, tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor, eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, da sua casa vai vir o mal sobre ti, dos teus filhos. Olha que terrível. E tomarei tuas mulheres à tua vista e as darei ao teu próximo. Sabe a quem? A seu filho. Isso é incesto. O seu filho vai dormir com as suas mulheres, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol, porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Sabe, queridos, não adianta, como diz um texto, deixa eu ver aqui, que está em Deuteronômio capítulo 29, 19, diz assim, não haja entre vós ninguém que ouvindo as palavras dessa maldição, se abençoe no seu íntimo, dizendo, terei paz, ainda que ande na perversidade do meu coração. Deus está falando, olha, não se engane, não haja entre vocês pessoas que, sabendo da minha vontade e agindo segundo a perversidade do seu coração, se abençoe, dizendo, eu terei paz, Deus não está nem aí. Não, há um caminho que enriquece e não traz desgosto, mas esse caminho precisa ter os seus poços, os seus investimentos no seu propósito de vida, na sua vocação, precisa ter a sua tenda, a sua família junto com você. Não foi só isso, essa maldição de fato entrou na vida de Davi, porque Davi não estava muito aí para os seus filhos, para apacentar o coração dos seus filhos, não lhes dedicava tempo. Adonias se levantou contra Davi na sua velhice e falou, esse trono é meu, quis usurpar o trono. Sabe por quê? Diz a Bíblia, porque seu pai jamais o contrariou, dizendo, por que fazes assim? Sabe, pais, muitas vezes nós não estamos prosperando como famílias e não vamos ver a bênção na vida dos nossos filhos, porque nós honramos mais os nossos filhos do que a Deus, do que a vontade do Senhor. Foi essa maldição que caiu sobre Eli, o sacerdote Eli. A pergunta de Deus sobre Eli é tão clara, diz assim,
E tu, porque honras a teus filhos mais do que a mim? Às vezes nós queremos ser amados pelos nossos filhos. Nós temos tanto temor de colocar, de direcioná-los na vontade de Deus, de discipliná-los, de dizer, não, aqui na minha casa, não, eu não permito isso. Ah, mas isso é ser muito duro. Deixa os filhos terem as suas próprias experiências. Foi isso que Davi deixou. E por conta disso, amargou a revolta, a rebelião na vida dos seus filhos. Cuide dos seus filhos, apacente-os. Tome tempo para apacentar o coração. Mulher, prioriza a vida do seu marido para servi-lo, para honrá-lo. A mulher é a coroa do marido. Tem mulher que não é coroa, ela se coloca como aquela chinela velha. Não, o nosso papel tem que dignificar, exaltar os nossos maridos. Marido, a sua esposa precisa ser a sua primeira atenção do dia e a última. Não há nada mais importante na sua vida. Olha o que diz a palavra do Senhor. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da sua própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Se alguém não tem cuidado dos da sua própria casa, tem negado a fé. Não, pode fazer milagres, pode pregar muito bem, é pior do que o descrente. É por isso que Jesus falou que no último dia, muitos que tinham expectativa de entrar no reino, desfrutar da glória, vão ouvir, eu não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Senhor, mas em teu nome fizemos tantos milagres, profetizamos. Não, eu não conheço vocês não andaram pelo meu caminho, não fizeram a minha vontade. Vocês preferiram agradar os homens, vocês preferiram agradar os patrões de vocês, os filhos, os amigos. Sabe de uma coisa, jovem, você que está aí, os seus pais são mais importantes do que seus amigos. Honre-os para que você tenha vida longa e te vá bem, você vá bem sobre a face da terra, para que a bênção que enriquece e não traz desgosto esteja sobre você. E por último, eu gostaria de falar sobre sermos levantadores de altares. Quando Deus falou para o povo passar o Jordão, para enfim tomar conta da terra prometida, possuir aquela terra, sob a direção, o comando de Josué. Deus falou, olha Josué, espere, faz com que os sacerdotes entrem primeiro no Jordão, eu vou abrir as águas, e eles vão chegar lá no meio e eles vão parar com a arca, e você vai escolher 12 príncipes, um de cada tribo, e eles vão tirar do meio do Jordão 12 pedras, e vão edificar um altar lá fora, para que fique manifesto pelas gerações da minha aliança com esse povo, que esse povo tem um dono, do meu cuidado, que eu sou um Deus que cumpre promessas. Edifiquem um altar lá. E Josué fez exatamente o que Deus falou, mas a Bíblia fala que Josué fez algo além. Eu particularmente creio que talvez tenha partido do coração de Josué e não de Deus, o que ele fez além. Ele tirou essas 12 pedras para montar o altar fora do rio, mas lá no leito do rio, bem no meio do Jordão, que estava agora seco, por onde o povo havia passado, ele levantou um altar, que quando o povo acabou de passar e Deus fechou as águas, então aquele altar ficou submerso, ninguém via. Mas quer que eu fale o que eu penso a respeito do altar do meio do Jordão? O altar do meio do Jordão é o nosso altar secreto. O lugar secreto da intimidade com Deus, onde ninguém precisa ver. Mas é o altar do meio do Jordão que sustenta o altar fora do Jordão. É a sua vida com Deus. Não foi à toa que eu deixei por último o sermos um levantadores de altares. Não, é para que fique fresco. Talvez esse seja o mais importante marco da vida de um homem, de uma mulher, de uma família próspera. Eles são levantadores de altares. São homens que priorizam a presença do Senhor, que amam estar com Deus, quer as pessoas estejam vendo ou não. Eles entram no seu quarto, fecham a porta atrás de si e oram ao seu Pai que está em secreto. Foi no Jordão
Então que Jesus começou a sua trajetória, antes mesmo dos grandes milagres, ele teve que se dobrar no Jordão, que mergulhar ali. Não esqueça disso. Naamã, para poder manter as suas conquistas vivas, aquele grande general sírio, ele precisou descer e mergulhar no Jordão também. Você não pode desconsiderar o altar submerso do Jordão. É ele que vai sustentar suas conquistas familiares, profissionais lá fora. É a nossa vida com Deus. Por favor, entenda, seja a partir de hoje. A sua vida pode ter começado não muito bem, a sua família, talvez você esteja sofrendo consequências, mas a decisão desses homens, em períodos difíceis, períodos de crise, sendo ameaçados pela fome, pela morte, pelo pecado, eles tomaram uma decisão: eu vou pelo caminho que Deus escolheu, e eu vou cavar poços, eu vou levar a minha tenda, priorizar a minha casa, e eu vou ser um levantador de altares. Deus vai ser a única coisa necessária para que todas mais deem certo. Você lembra de Maria e Marta? Marta tentando fazer tudo para agradar o Senhor, tudo coisa certa. Mas Jesus fala: Marta, Marta, você está fazendo muitas coisas quando uma só é necessária. Como assim? Eu não tenho então que cavar poços nem levar tendas? Não tem. Uma só é necessária para que todas as outras deem certo, para que todas as outras sejam um sucesso. Uma só é necessária. Por isso amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento. Quer ter uma família próspera? Quer ter uma família indesistível, que permaneça, prevaleça e supere as crises e prospere em meio às crises? Nunca se esqueça: poços, tendas e altares precisam estar no seu caminho. Deus te abençoe, meu querido. Eu queria só orar rapidamente, porque o meu tempo aqui já terminou, mas eu queria abençoar a sua vida. Meu Deus, meu Pai, que a Tua graça e o Teu favor venha em abundância sobre essa casa, essa família. Que essa palavra entre, Deus, nesse coração. Convença esse homem, Deus, esse pai de família, essa esposa, esses filhos. Convence-os, Deus, de que há sim o caminho da prosperidade, uma bênção que enriquece e não traz desgosto. Que o Senhor possa fortalecer as suas mãos para que eles continuem cavando, sejam cavadores de poços. Que o Senhor possa fortalecer os seus ombros para eles levarem a sua tenda, priorizarem a sua família, investirem o melhor na sua casa. Que cada um entenda que o lugar mais privilegiado dessa terra é o leito do Jordão, o altar escondido, o lugar da intimidade, o lugar secreto. Que cada um levante na sua casa, na sua família e na sua vida altares secretos, aonde a vida com Deus possa crescer e fortalecer e sustentar tudo o que acontece lá fora, em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu querido. Queridos, que palavra inspiradora! Passamos este tempo aqui, nós aqui enrolando o nosso brigadeiro, mas nos inspirando também com essa palavra tão especial dessa mulher de Deus. Estamos aqui com essa receita e já no nosso Instagram do Herança Real eu vou passar essa receita para vocês. Vai ser muito, muito especial. O brigadeiro funcional. E também nós encerramos aqui a segunda temporada do Domingo em Família e vamos para a terceira. Será muito especial, Vivian, porque nós teremos casais pastores da nossa casa. Uau! Ministrando sobre a família neste ano tão importante para nós, com essa temática. Nós queremos orar abençoando você no fechamento deste programa, lembrando que todos os demais programas que já fizemos, primeira e segunda temporada, eles estão no canal da Igreja da Cidade online. Compartilhe, cresça, reveja. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esta palavra tremenda, Senhor. Nos dê resiliência para que a nossa família seja blindada e possa continuar no destino divino para ela. Eu oro junto com a Vivi, abençoando cada lar, cada casal. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você e a sua casa. A gente continua aqui no nosso projeto aqui, bem especial, fazendo esses brigadeiros funcionais. Até mais. Tchau, tchau.